Nós temos, neste momento, uma situação política em que temos, de um lado, um conjunto de partidos, mesmo no espaço dito não socialista, que apresentam soluções de compra de intenções de voto, basicamente, quando ouvimos prometer determinadas coisas em termos de pensões que são absolutamente impossíveis de cumprir. Ou quando temos, ainda agora recentemente, temos uma medida do PSD que consiste, por exemplo, em que o Estado garanta o financiamento bancário e que, portanto, nos pode levar a situações que já vivemos de problemas de solvabilidade do próprio Estado. E o caminho da iniciativa liberal é o caminho das soluções, portanto não é do barulho nem das promessas, o caminho das soluções, o caminho da ambição, e por isso nós queremos crescer de forma ambiciosa, mas sensata, porque não faria sentido que estivéssemos a falar do crescimento do país e não apostássemos também no crescimento das intenções de voto da iniciativa liberal, e o caminho da esperança. Eu sei que há pessoas que provavelmente queriam uma iniciativa liberal mais virada para um radicalismo, mas não foi esse o caminho que a iniciativa liberal seguiu. Eu sei que há pessoas que provavelmente queriam que a iniciativa liberal fosse uma muleta, por exemplo, do PSD, mas não foi esse o caminho que a iniciativa liberal seguiu, e isso é prova da coragem que a iniciativa liberal tem posto nas suas decisões, e isso obviamente depois pode ter custos internos, não discuto isso, mas é precisamente essa coragem, essa ambição que temos, essa linha de caminho que é o mesmo do partido nos últimos anos e a manutenção desse caminho, que é o caminho da ambição, do crescimento económico, que nos faz acreditar muito que vamos ter um muito bom resultado. Como disse, ainda há pouco, tivemos o Conselho Nacional e há uma intervenção no Conselho Nacional de um membro, de um Conselheiro Nacional, que diz que a iniciativa liberal não é, nem nunca foi, o partido dos desistentes. E nós no país temos demasiadas pessoas que já desistiram. É essa a força da iniciativa liberal. É dizer que nós podemos mais, que o partido pode ser mais, mas que isso também implica que o país possa ser mais. Porque nós, como eu dizia, temos que pôr o crescimento económico no centro das ações políticas, temos que dar esperança aos jovens que estão a emigrar, temos que dizer que esse crescimento económico depende também, ao contrário do que diz, por exemplo, Pedro Nuno Santos, de descermos os impostos para as pessoas e também para as empresas. Direita... Nós apresentamos no Parlamento propostas para a descida significativa do IRS. O PSD votou contra. Nós apresentamos no Parlamento uma nova lei de bases da saúde que permitiria que os portugueses, quando têm um problema de saúde, pudessem decidir se querem ir ao centro de saúde, porque confiam no centro de saúde, se querem ir à clínica um pouco mais à frente ou um pouco mais atrás, porque preferem ir à clínica, se querem ir a uma unidade do setor social, porque é essa a sua preferência. O PSD votou contra. E um terceiro exemplo, que é a situação da lei eleitoral. Perdem-se ou perderam-se nas últimas legislativas 700 mil votos que não serviram para eleger ninguém. A iniciativa liberal propôs um círculo de compensação, na altura com 40 deputados, mas dissemos, podemos discutir se são 40, se são 30, se são 25, que faz parte desse círculo de compensação. E era fundamental para que, em vez de nestas eleições que vamos ter agora, tivéssemos 700 mil votos perdidos ou mais, tivéssemos 200 mil. Era uma evolução naquilo que é a representação democrática. O PSD votou contra. E já agora que estamos no Porto, um quarto exemplo, que é a questão da TAP, que eu penso que todos sentimos, temos essa sensação de que, apesar do que nos dizem, essa questão da TAP ser estratégica, o Porto sabe bem que não é, o aeroporto de Sá Carneiro sabe bem que não é, Braga sabe bem que não é, Viana sabe bem que não é, pois nós avançamos também com uma proposta de privatização da TAP. Nem isso o PSD viabilizou. Claro. E agora, eu creio, como dizia, que nós temos que combater os conformismos que estão instalados no país. E são tão importantes, são tão graves aqueles que dizem que não é possível fazer melhor, como aqueles que dizem que vale tudo, porque esse conformismo leva ao desespero. E, portanto, o principal inimigo da iniciativa liberal é mesmo o conformismo, que tem essas duas revelações. O daqueles que dizem que vão votar nos mesmos de sempre, porque acham que não vale a pena fazer de outra maneira, porque o país não dá mais e, portanto, como não dá mais vale estar assim. Portanto, esse é um dos inimigos da iniciativa liberal, assim como é inimigo da iniciativa liberal a ideia de que, não se podendo fazer melhor, então é melhor destruir tudo. E, por exemplo, entrar em leilão de votos ou em leilão de promessas, nomeadamente, por exemplo,
enganando os idosos, porque aquilo que André Ventura propõe em termos de pensões de reforma e de evolução, não é que nós todos não quiséssemos que as pensões de reforma pudessem evoluir, mas para isso é preciso pôr o país a crescer. Acha que é irreal a proposta de, em 2030, não é ter só, pensões não é só irreal. ao nível do salário mínimo espanhol? Não é só irreal, é também uma forma de enganar as pessoas. E, portanto, nós não entramos nesse leilão. Por isso é que nós dizemos, o nosso inimigo é o governo do PS, que conduziu esta asfixia, mas é preciso mudar, mas não mudar de qualquer maneira. Não mudar para qualquer coisa. Não, é preciso mudar para algo que ponha o crescimento económico no centro das soluções, porque não há nada mais social do que o crescimento económico. Se nós não tivermos crescimento económico sério, não sei o que é que vamos distribuir. Vamos distribuir promessas, que é o que alguns fazem nesta altura. Ora, nós não queremos distribuir promessas, nós queremos distribuir soluções e as soluções passam pelo crescimento económico. Exatamente. Num primeiro momento, descida de impostos. Descida de impostos significativa para as pessoas, nomeadamente o IRS. Nós temos que ter um país onde vale a pena trabalhar, onde a mensagem que passamos às pessoas é que passam um mês a trabalhar, a esforçar-se, e depois chegam ao fim do mês e têm uma compensação justa. O primeiro ponto é, portanto, baixar impostos. E o mesmo para as empresas. Nós hoje em dia dizemos às empresas uma mensagem muito má do ponto de vista do crescimento económico. Dizemos às empresas, não cresçam, não vale a pena crescer. Porque o IRC que temos é um IRC que penaliza o crescimento. Portanto, nós queremos também baixar significativamente o IRC e eliminar a derrama valores, estadual. Sim, o ponto de chegada é um IRC de 15%. Poderá ser mais baixo até para pequenas empresas e médias empresas, mas 15% é o número essencial nesta matéria, e eliminação da derrama estadual. E com isto nós estamos a fazer duas coisas. Estamos, primeiro, a aliviar os bolsos das pessoas ou a tesouraria das empresas. E estamos a dar a mensagem certa. Estamos a dizer às pessoas e às empresas que vale a pena crescer, que vale a pena o esforço, porque vão ter a compensação justa do seu esforço. Primeira questão muito importante. Depois, com um ambiente mais favorável que passa por justiça a funcionar, que passa por simplificação, desburocratização. Hoje em dia, para começar uma atividade económica, pode-se esperar 3 anos para ter um licenciamento de uma atividade com tudo aquilo que envolve. É óbvio que um investidor estrangeiro, perante isto, provavelmente vai, olha, estamos no Porto, vai à Galiza, onde isto é muito mais rápido, o investimento fica lá. Nós precisamos muito que as empresas portuguesas cresçam, para se tornarem mais competitivas, e precisamos muito de ter investimento do estrangeiro para termos mais competitividade. Mas eu queria mesmo dizer que incluem transportes vários. Eu estava a regressar de Bragança para ferrovia, o aeroporto. Mas deixe-me só dizer, eu estava a regressar de Bragança para Braga, para ir dormir a Braga, à minha casa, e vinha na saída de Bragança vinha pensar em Bragança à esperança. E nós temos que contrariar esta imagem derrotista do interior, que se nós continuarmos a falar do interior como um sítio deprimido, que não tem solução, nem as empresas querem ir para lá, nem as pessoas querem visitar, porque ninguém gosta de ir a sítios deprimidos. Nós temos que dizer que é possível transformar isso. Nós temos que ter essa ambição. A Iniciativa Liberal tem da visão da descentralização, vou-lhe chamar assim, lato sensu, uma visão positiva. Nós entendemos, e é um princípio liberal, que as decisões devem estar o mais próximo possível das populações. A primeira medida da Iniciativa Liberal será revogar o pacote Mais Habitação. Está praticamente tudo errado. E tudo aquilo que podia estar bem, está mal concebido. Portanto, revogação do pacote Mais Habitação. Medidas concretas depois dessa revogação para começarmos a resolver o problema de acesso à habitação. Desde logo, descida do IVA da construção. Ainda hoje pagamos um imposto que se chama IMT. É um imposto que António Guterres, há 30 anos, disse que era o imposto mais estúpido do mundo. Pois cá continuamos. Qual é a consequência? Habitação mais cara. Terceira medida, devolutos do Estado, seja ele central, seja local. Dezenas, centenas de milhares de imóveis que o Estado nem sabe se tem, nem sabe onde tem. É preciso concluir o cadastro desses imóveis e é preciso pô-los à disposição da população. Portanto, a medicina preventiva é também algo muito importante e só como um modelo em que as pessoas podem escolher, em que os prazos são mais curtos, em que há médicos de família, em que as urgências não são a única porta de entrada e em que temos eficiência no sistema, só aí é que nós podemos dizer que estamos a fazer... Olha, estamos quase no 25 de Abril, estamos a cumprir um dos desígnios de 25 de Abril, que é o acesso à saúde. Um dos temas
que é mais caro ao seu partido. A TAP também já falou en passant aqui durante esta entrevista. Caro é o termo, é mesmo caro. É o termo em todos os aspectos, como temos vindo a mas com a certeza que deve mesmo ser privatizada e já agora que o resultado dessa venda, que será sempre inferior àquilo que foi investido pelos portugueses na companhia, seja devolvido aos portugueses. Se não nos perguntaram se queríamos ou não comprar a TAP, pelo menos o resultado da venda que venha diretamente para os bolsos dos portugueses.